Bom dia, graça e paz, mais um dia aí na presença do Senhor. Hoje eu não estou passando bem, acordei de madrugada, passei apertado de madrugada. Desde sexta-feira que o estômago e o intestino não estão bem, já tomei remédio, já estou pensando se é alguma virose, porque aquelas doenças que a gente vai no médico, ele nunca sabe o que é, então é virose. Então vamos, tomando os remédios, cuidando da alimentação mais tranquilinha, mas não vamos deixar de falar da palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz, inclusive nos dias que nós não estamos bem, porque nem todos os dias estaremos felizes, nem todo dia estaremos sã com a saúde, mas todos os dias são dias do Senhor. Hoje nós vamos continuar, espero que vocês tenham refletido sobre a armadura de Deus, tenham lido, orado e chegado à conclusão, como eu cheguei, que a armadura de Deus é algo muito importante para nós. Eu vou ler aqui do texto que está em Efésios, do versículo 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu confesso que eu já li muitas vezes sobre a armadura de Deus, já ouvi várias pregações, mas quando Deus me levou a refletir, eu fiquei pensando o seguinte: hoje, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, a gente usa de exemplo do que a gente conhece. Então, aí eu vou falar de alguma coisa, eu falo igual aquilo, assim, 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 você conhece aquilo? Pois é, aquilo assim, assim. E assim a gente vai pensando nas coisas que fazem parte do nosso dia a dia para falar sobre a palavra de Deus. A mesma coisa, eram eles, quando eles escreviam, para eles faziam todo o sentido falar de couraça, sandália, espada, escudo, porque para eles fazia parte do dia a dia deles. Para mim não faz. Então eu ficava apenas com a parte da verdade, da justiça, do evangelho. Só que eu entendi que Deus quer que eu me aprofundasse para que nós possamos entender a profundidade do que ele estava falando, do exemplo que estava sendo dado, do que a gente precisava entender. Diante disso, eu fui atrás dos elementos de cada um deles, né? E eu vou falar sobre... Eu não sei se vai dar para me falar sobre 2 cada um ou 3 cada um. 2 em cada dia ou 3 em cada dia. Mas o importante é a gente entender o que Deus tem para a nossa vida. Eu fui atrás primeiro do cinto, né? Ele fala que é para a gente cingir do cinto da verdade. Ok. O cinto da verdade, quem é a verdade? A Bíblia é clara. Lá em João 8, 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Um outro versículo que agora eu não esqueci de colocar aqui, depois eu pego, que ele fala que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Também isso está em João. Se não me engano, eu só não sei versículo e capítulo e versículo. Coloco aqui embaixo um comentário para vocês. Mas vejam bem o que ele fala.
que Jesus fala? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, e conhecerão a mim, eu entendo que Jesus devia estar falando exatamente dessa forma, e conhecerão a mim, e eu vos libertarei. Aí, ou seja, a gente tem que permanecer firme na palavra. E eu fui em busca do que para que serve um cinto militar, né? Para que um cinto? Para mim, um cinto serve para segurar a calça e de enfeite. Ok. Por exemplo, se uma calça está firme, ela não precisa de cinto, porque ela vai ficar segura. Então, para que serve realmente o cinto? Qual era a importância do cinto para a época deles, que eram guerreiros, acostumados a guerras, a viver vestidos com aquelas roupas, ou a terem que viver para não serem pegos de surpresa? O cinto militar, eles dão firmeza e segurança durante a realização de movimentos e manobras de operação tática. O Comando de Operações Táticas é considerado uma unidade de elite da Polícia Federal, sendo responsável pelas intervenções de alto risco e ou complexidade que exijam preparo além do convencional das forças policiais. O que eu pensei nisso? Veja só. O cinto, então, dava firmeza e segurança durante ele dá firmeza, né? Porque os militares de hoje ainda usam, tem cintos. Eu não sei se o cinto é usado da mesma forma que era antigamente, mas eles foram criados para isso. E para movimentos e manobras de operação tática, ou seja, para que ele faça todo o movimento da operação tática de segurança do país ou de alguém, seja lá o que ele está fazendo, e que aquilo não o pegue de forma desprevenida, porque imagina um soldado, eu fiquei imaginando, imagina um soldado que vai para a guerra ou vai para uma luta, e ele, na hora que ele vai combater o inimigo, a calça cai. O inimigo dele acabou, ele já foi pego pelo inimigo. Se ele foi pego pelo inimigo, isso quer dizer que ele perdeu a guerra. Então era para trazer segurança e firmeza. E aí Jesus fala em João que é para a gente permanecer, permanecer na palavra dele, para que a gente conhecesse a palavra e ela nos libertasse. Porque é Jesus que vai nos libertar. Ou seja, nós precisamos estar alicerçados, firmes, permanecer, mas não é só permanecer firmes, com segurança do que a gente está falando, com segurança do que a gente está vivendo. O que mais? Porque sabendo que o que a gente vai falar e o que a gente vive é a palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, vou colocar agora a foto do cinto, veja aí a foto do cinto. Ele realmente era para segurar e firmar. Então eu fiquei imaginando como seria esse firmar a palavra do Senhor. Firmar essa palavra alicerçada em nós. Para que não vivemos só de boca, para que não sejam vistas em nós só de boca, mas de experiência. Segundo era a couraça. E aí fala sobre a couraça da justiça, né? E aí a couraça da justiça, ele fala que era para vestir a couraça da justiça, né? E a couraça da justiça, em Romanos 1:17, fala assim a palavra do Senhor. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí eu fui atrás do para que servia tal da couraça. Era a armadura que revestia o dorso
e o peito, ou seja, guardava essa parte nossa. Ou seja, então, a fé, como é que é? É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Ou seja, nós temos que estar ali vestidos com essa certeza de que nós estamos sendo justos na justiça de Deus, que é Ele que nos justifica, e a fé, e essa é a fé de que é o Senhor que justifica a nossa vida. Ou seja, as pessoas olharem para nós e perceberem o cinto da verdade, a gente vivendo ela em nossa vida, e nós estamos vestidos com a justiça de Deus, que é a fé que Ele nos justifica dia a dia. Quem precisa de justificação? Aqueles que pecam. Nós somos pecadores. Não podemos viver na prática do pecado, mas nós pecamos. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender o que é nos cingir com o cinto da verdade e a couraça da justiça. Que possamos entender o privilégio de termos a fé, que somos justificados por Jesus, justificados por Deus, e a maravilha de viver a verdade do Senhor e ser libertado por Jesus dia a dia. Que nós possamos resplandecer essas duas peças da armadura de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigado, Deus, por nos fazer entender o que é a armadura de Deus, peça a peça. Hoje nós vimos sobre o cinto e a couraça, sobre a verdade e a justiça. Deus, que nós possamos realmente inculcar isso em nossa mente e viver dia a dia vestindo e sendo cingidos pela Tua armadura, Pai. No momento nós entendemos pela Tua justiça e a Tua verdade, que elas sejam presentes em nossa vida, em espírito e em verdade. Nós te pedimos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom trabalho para todos. Que Deus possa falar aos nossos corações durante todo o dia de hoje. Falou ao seu coração? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber essa palavra abençoada, porque é uma porção da palavra do Senhor. Amém? Um abraço mais uma vez. Deus nos abençoe.